Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Direito Ilustrado. Aqui nós temos o objetivo de desenhar o direito para você, para que ele fique muito claro, muito didático. Meu nome é Renan Fará, sou advogado e eu tenho a honra de receber ilustres convidados, daí também o nome Direito Ilustrado. Hoje recebemos nos nossos estúdios o Dr. Felipe Carvalho, que é o diretor, o delegado da DIG, da Delegacia de Investigações Gerais de Americana. Vamos ter um papo bem interessante sobre as atribuições, desafios, experiências, e a gente vai conhecer um pouco mais o nosso amigo delegado. Então, fiquem conosco até o final. O programa é dividido em 3 partes. A primeira parte, que a gente chama de preliminares, a gente vai conhecer mais o nosso entrevistado. Na segunda parte, a gente vai atacar o mérito da questão, que é justamente essa questão de delegacia, na parte, o que faz um delegado da DIG. E terceira parte, o quadro mais divertido, que é de frente para a sentença, em que ele tem o direito de responder ou de recorrer, se ele não quiser responder as perguntas, todas de forma muito rápida. O programa nosso tem 1 hora de duração, ele vai ao ar todas as quintas-feiras às 21 horas, então você que gostou do nosso programa pode voltar na semana que vem às 21 horas, vai ter um programa inédito para você. E todos os dias no nosso programa, no nosso canal, tem um vídeo novo. Às 19 horas, sempre tem um vídeo estreando. Então se inscreve no canal, dá um gostei no vídeo, escreve lá embaixo delegado da DIG, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para esse tema e entregue para as outras pessoas que quiserem entender quais são as atribuições, as tarefas, os privilégios, as regalias, se é que existem, de um delegado da Delegacia de Investigações Gerais, nesse caso de Americana. Doutor Felipe, tudo bem com você? Se apresenta aqui para o nosso público. Bom, mais uma vez é um prazer revê-lo, meu irmão aí, cumprimentar o Vinícius também, cumprimentar a todos que estão acompanhando aqui essa reunião, esse bate-papo. Espero ser útil aqui, no sentido de esclarecer algumas dúvidas e de também fomentar um pouco sobre alguns assuntos que tenham relevância tanto policial como social. Perfeito, muito obrigado. Mais uma vez também agradeço ter topado o convite. Estou aqui Eu que agradeço, convidando ele faz um tempo, mas a agenda no delegado não é tão simples de conseguir casar, mas enfim, está aqui hoje conosco. Felipe, conta para nós, está em Americana há quanto tempo? Casado, filhos? Eu sou casado, não tenho filhos. Sou barbarense, sou nascido em Santa Bárbara do Oeste, e fui advogado, militei nessa linda profissão durante 6 anos, mas o sonho sempre foi o de atuar na polícia, Então, eu acabei me dedicando a estudar, a ter uma vida dedicada aos estudos. Infelizmente, ela não se adequa a uma vida social, isso é uma questão de opção mesmo, E acabei permanecendo por um tempo em São Paulo, depois passei alguns anos exercendo a função em Campinas, até que em agosto de 2022 eu voltei para a região. Voltei, permaneci 1 ano ali em Engenheiro Coelho, em Arthur Nogueira, até que eu recebi o convite para vir à Americana. Vim para a Americana em julho passado e exerci a titularidade tanto do primeiro DP quanto do 4º, aí, que são áreas grandes aqui em Americana. E atualmente eu estou exercendo a função ali na DIG. É uma delegacia que ela abrange 9 cidades aqui na nossa região, Americana, Montemor, Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Arthur Nogueira e mais alguma que eu devo estar esquecendo. Então, bastante. A gente tem bastante atribuições, o contato com os outros colegas aí é constante e, assim, é aquela vida pessoal, chegar em casa, dar um abraço na família, nos pais e depois sempre com a cabeça lá para poder ajudar, porque tem muita gente que precisa da polícia. E quando o Felipe não está lá exercendo a função de delegado, o que ele faz na hora vaga? Qual que é o hobby do Felipe? O Felipe está com os amigos, o Felipe toma um vinho, eu curto bastante a minha família, meus bichos, sou um bicheiro, assim, entre aspas, não sou o bicheiro daquele que tem ouro, mas gosto muito de cachorro, de criações, assim. Sempre fui criado muito próximo a isso e isso humaniza muito a gente,
Isso nos confere alguns valores de amar sem precisar ter nenhum tipo de correspondência, né? E então eu sou uma pessoa normal, eu leio, eu assisto séries, eu me dedico muito à espiritualidade, eu gosto muito eu sou curioso, sou um curioso, assim, eu tenho muitas dúvidas ainda, e isso aí eu acho que é o que nos faz ter um pouquinho de fôlego depois que chega da delegacia, né? Ler, acompanhar alguns canais em YouTube, alguma coisa totalmente fora do nosso dia a dia policial, para que você tenha até, não se torne uma pessoa chata, né? Só falar de polícia a todo momento, né? É uma coisa que faz parte do nosso sangue, que você tem que se policiar para não falar só sobre isso. Quando eu estava na faculdade, eu só namorava pessoas, né, meninas do direito. E eu fui casar depois com uma pessoa que fez pedagogia. Não Olha tem só. nada a ver. E eu acho que isso me tornou melhor, porque eu só falava de direito, né? Você vai ficando chato, né? Sim, é o segredo da vida, né? Essa junção de vários pontos de vista diferentes aí da vida, né? Você poder discutir e poder ter um ponto de vista até da sua esposa, tudo, que ele é totalmente diferente e muitas vezes ele se adequa ao que está sendo preciso ali naquele momento. Uma pessoa totalmente Muitas de vezes fora. é mais humano, né? Porque a gente está tão tecnicista na nossa área, né? Vai ficando frio. E aí alguém olha e fala, mas o ideal era fazer tal coisa. Você discorda de cara, mas depois você vai absorvendo. E isso estimula também, em nós homens, né? Um pouquinho da humildade, né? A gente aprender a ouvir mais as mulheres, né? Que são muito mais evoluídas que a gente, né? E elas nos ensinam muita coisa e também vão ensinando o dia a dia, como a gente tem que ser mais humano, até tem que ser um pouco mais quente, assim, né? Tem que ser menos frio, assim, desculpa o termo chulo, mas a gente vai agindo com tanta frieza. O doutor aqui eu vou chamar de irmão, tá? Perfeito. O irmão tratando com os clientes, né? Tanta coisa ruim que a gente sempre ouve. Eu lá na delegacia, muito dificilmente eu recebo alguém que vai me dar um abraço, né, para saber como eu estou. Então são só problemas e problemas. Então é muito bom quando a gente está convivendo com alguém que não é do ramo. Eu falo isso, né? Todo mundo liga para perguntar como está o processo, mas ninguém pergunta como está o advogado, né? Isso aí. O advogado também tem vida, não é verdade? Tem. Mas você falou de animais. Que animais você tem? Cachorro, já tive papagaio, cavalo, os papagaios com anilha, viu? Porque esses dias a gente fez uma operação aí, pegou tanto papagaio, filhote, né? Nós fizemos o depósito todos, muito bem cuidados, mas, né, em desacordo, né? Sim. Mas a minha paixão mesmo, cachorro de todo porte, de toda raça. Gato, eu comecei a gostar por causa da minha cunhada, porque ela é fanática por gatos, meu irmão acabou gostando também. Eu só tenho um pouco de alergia com gato ainda, mas o isso gato aí a gente tem vida trabalhando. Própria, né? Ele vive na dele. É ouvido seletivo, que a gente brinca, né? Ele sabe tudo que está acontecendo ali, mas é diferente do cachorro que demonstra o afeto de uma outra forma, né? É verdade. Em casa, antes de vir pra cá, tem que cuidar dos cachorros. Tenho 3. Um de cada tamanho. Um Yorkshire de 1,5 kg, uma Bulldog francês de 12 quilos e um Pitbull Monster de 40. Pitbull Monster é o mais bonzinho. Quem manda lá é o Jack, que é o de 1,5 kg. E é 1,5 kg de pura raiva, né? Que a gente brinca. E no começo é até engraçado que a gente que a gente tem que sempre, até por ocasião da nossa profissão, a gente tem os nossos trajes forenses, né? E no início a gente sai de casa com terno, com calça, tudo com pelo de cachorro e tudo. Então a gente fica preocupado, usa aqueles rolinhos até para poder tirar o pelo. E hoje a gente não liga mais para isso, porque o melhor da vida é a gente chegar em casa e ser bem recebido, né? Eu tô olhando aqui minha própria perna, tem alguns, sim. A minha cachorra, a Bulldog, solta muito pelo. A Bulldog. Bulldoguinha branca e solta pelo de tudo que é lugar. Andar no carro, já era. O carro vira dela. Sim. Vinícius, para terminar aqui essa primeira parte preliminar, conta para nós, dá uma dica de filme, livro ou série. Você falou que gosta de assistir série, conta uma que você gosta, não precisa ter a ver com a sua profissão, simplesmente eu acredito que quando a pessoa indica, a gente conhece um pouquinho mais dela. É bacana. Eu costumo ver muitas séries que tragam, filmes também, que tragam um incremento para a gente apurar o nosso tirocínio policial, né? Certo.
A polícia ela é diferente no mundo, mas o espírito dela é o mesmo. Então, tem séries que não envolvem diretamente a polícia, mas envolvem alguns aprendizados como o Breaking Bad, né? Eu fui assistir o Breaking Bad há muito tempo. O Peaky Blinders também é uma série que ela não é do nosso tempo, mas ela ensina alguns fundamentos sobre liderança. Fauda também, que em hebraico quer dizer caos. É uma série israelense, salvo engano, que ela dita situações de crise entre a Palestina e o Serviço de Inteligência de Israel. Então é muito interessante para quem gosta dessa área, é uma série muito tensa, então é impossível você assistir um capítulo só. É muito bacana, eu aconselho. Filmes policiais, tem vários, eu sou cinéfilo, tenho um HD com vários filmes lá, e quando não era nem essa época de streaming ainda, mas vários filmes. Pô, o Poderoso Chefão mesmo, a trilogia eu indico, sem sombra de dúvida, para quem quer entender. Não estou romantizando a máfia aqui. Eu acho que a máfia ela tem que ser tratada com seriedade, né? Até porque a gente está falando sobre ficção, mas que passa a ideia de valores, né? Tem valores familiares, valores sociais, valores de liderança. Então é nesse sentido. Eu aconselho sempre assim, livros. Ultimamente eu tenho lido muita coisa sobre desenvolvimento pessoal, né? O pessoal brinca, livro de coach. Não é livro de coach. É livro sobre desenvolvimento pessoal, tem vários, e eu acho que a gente consegue absorver um pouquinho para nossa vida, sabe? Se uma liçãozinha a gente conseguir absorver, valeu o investimento. Valeu o investimento, né? Tá ali, a gente sempre vai... Livro a gente brinca, né? Faz parte da nossa vida para sempre, né? Quem opera o direito. E quando você tem o costume de se interessar por outras áreas que não do direito, você pode voltar anos depois lá e ler aquele mesmo livro, você vai ter um outro ponto de vista. Né? Porque a gente já amadureceu ou teve experiências que nos fazem ler aquele trecho ali de maneira diferente. Confirmar, né? Um que é muito bom dessa área, na minha opinião, é Napoleão Hill. Sim, o autor. Sim, tem muitos livros dele, O Mais Esperto que o Diabo, tem as 48 Leis do Poder, né? Sim, outro, acho que é Robert Greene. 48 Leis do Poder. Exatamente. Também tenho lido esse. Tem a versão Pocket e tem a versão completa. A versão completa é que eu aconselho. Eu não conhecia a Pocket, mas essa completa. Para quem não conhece, esse livro é muito legal porque ele vai fazendo comparações, né, com a questão histórica. Então ele fala uma lei, por exemplo, não brilhe mais que seu chefe, que é uma lei muito boa para a polícia. Eu sempre falei, principalmente polícia militar. Se você quiser ter sucesso na sua carreira, você não pode brilhar mais do que seu chefe, né? E isso acho que é a primeira lei. E a terceira se algum subordinado seu fez algo bom, roube o crédito. Então, mas o que eu quero dizer é que ele faz comparações históricas, né? Isso fica muito didático. Sim, um livro muito bom. Denso, grande, mas bom. Alguns livros também que trazem ensinamentos do Rei Salomão também, né? São sempre bem-vindos. É assim, a gente tem que galgar hoje, tem muita informação, tem muito livro que traz experiências do autor que muitas vezes não nos interessa tanto, mas... essas grandes passagens, assim, eu acho que vale a pena todo mundo dar uma lidinha, investir nisso aí, que nunca é dinheiro perdido, né? Perfeito. Só para complementar do filme, eu gosto muito de filme policial e que para mim marcou muito. Tenho também guardado em DVD, tudo, apesar de estar na Netflix, é o Seven. Seven é muito bom. Seven é muito bom. Demonstra ali assassinos em série, né, que... Inclusive, depois, se eu tiver a oportunidade até de falar aqui, a gente teve um caso em Arthur Nogueira, que assim, é muito próximo daquilo. Então, o modus operandi, né, a psicopatia, né, é muito bom você conseguir assistir através de um filme, como o diretor, o produtor, né, a equipe toda acaba traduzindo isso aí, e depois, na vida real, a gente acaba vendo isso. Né? A gente acha interessante do seu ponto de vista de adequação, né? Não que a gente fique feliz de encontrar um negócio desse, infelizmente. Mas é muito bonito esse filme, ele é muito interessante. É legal porque ele mostra não só a questão da psicopatia, da pessoa que cometia os delitos, mas também como
o policial reagia com isso, como isso afetou a vida do policial. Tem aquele que está se aposentando e aquele novato, o recruta. Exatamente. E o quanto isso altera, né, o dia a dia deles, que ninguém pensa nisso. São ótimos atores, né? Outro filme também, fazendo um gancho, Os Infiltrados, né? O Martin Scorsese, ultimamente ele tem feito filmes muito hollywoodianos, muito enviesados, né? Mas os filmes mais antigos do Martin Scorsese, eles são muito, muito bacanas, né? Os Infiltrados, os Cães de Aluguel, né? Desculpa, o Cães de Aluguel é do... Tarantino, desculpe. O do Martin Scorsese que eu gostei foi A Ilha do Medo. Sim, A Ilha do Medo, que mostra também outro problema de psicopatia do Leonardo DiCaprio, né? Sim. Que mostra o cara 13 total, né? E ele era coincidentemente, ele era um policial, né? Ele se passava por um policial. É verdade. Muito bacana. No período pós-guerra aí, Os Infiltrados também. É que o ator, né? A cultura hollywoodiana, ela foi muito impregnada aqui no Brasil, né? Então a gente idolatra muito alguns atores lá, né? Existem atores estrangeiros aí, e estrangeiros não são... vamos fazer o comparativo de não americanos, né? Não norte-americanos, né? Canadenses, ingleses. Mas temos vários atores israelenses que são muito bons, italianos, tudo. E assim, a gente às vezes se topa com um filme aí que é muito bacana assistir. É legal beber de outras fontes, né? Eu tava assistindo... Só para concluir, é gostoso falar disso. Nossa. Eu tava assistindo um seriado, e aí a graça dele, para mim, era que é um seriado alemão. E é difícil assistir um seriado alemão, né? Verdade. E aí você vai ter experiências de outros atores, de outros diretores, que chama Assassino Zen, que é um advogado que faz um curso de Zen e tal, e aí ele, para poder manter a calma, sempre centrado, ele faz a respiração, ele vai voltando às aulas dele de... não chama Zen, mas tem o nome da questão mental, né? Certo. Tipo um yoga. E ele vai matando as pessoas, ele mata os próprios clientes, enfim, é muito louco. Isso aí mata o problema, hein? Resolve, mas também fica sem dinheiro. Ele passa a ficar o chefe do negócio, sabe? Que legal. Enfim, uma experiência interessante porque ele é um seriado alemão. Tô assistindo agora Dark, que é outro seriado alemão. Dark é bem... Você me fez lembrar de uma série que chama Ozark. Essa série é muito boa também, viu? Ela é uma série que eu aconselho a assistir porque ela tem um conjunto bem interessante de acontecimentos aí. É bem intrigante. Eu acho que o Vinícius já... 4ª temporada, né? É muito bacana. Ali um cara é um contador, salvo engano. O cara se mete numas ali que é muito interessante como o negócio vai se desenrolando. Sempre tem droga no meio, sempre tem cartel pro meio, né? A Rainha do Sul também é uma série muito boa com a sobrinha da Sônia Braga, né? E mostra a evolução de uma mulher dentro do cartel de drogas e tal. E tem os romantizando aqui novamente, né? As séries sobre o Joaquim El Chapo, Guzmán, né? Que isso demonstra até um perigo que o Brasil está correndo. A gente acaba acompanhando alguns juristas aí que falam sobre a mexicanização do Brasil, né? Frente a essas questões de crime organizado atual aí, a forma como eles estão se tratando. Um último exemplo lamentável que nós tivemos aí foi aquela briga entre facções no norte, né? Onde jogavam futebol com a cabeça dos desafetos aí, né? Então, essas séries aí, elas explicam muito bem esse fenômeno que fatalmente vai atingir o Brasil em razões não de governo, mas de tamanho continental do Brasil. Então não tem como controlar. Entendi. Né? Nesse sentido. Bom, pessoal, concluindo aqui a parte de preliminares, senão a gente vai passar, o programa vai se chamar Dicas de Série, do Dr. Felipe e do Renan. E vamos falar agora sobre a delegacia em si. Explica para nós quais são as atribuições, as funções de um delegado da DIG, da Delegacia de Investigações Gerais. Tá. Primeiramente, é uma fase que eu acho que todo delegado que possui a polícia no coração, a polícia no sangue, ele tem que passar, né? Eu estou lá, não sei até que dia, mas o delegado da DIG ele tem que prestar apoio a todos os demais delegados. Por quê? Porque DIG significa Delegacia de Investigações Gerais. Ela é a
é a delegacia considerada especializada, onde você trata de crimes de grande repercussão, de crimes de homicídio cuja autoria até então é desconhecida, crimes contra o patrimônio que sejam de grande vulto, ou seja, roubos à residência, associações criminosas, associações armadas, milícias, facções criminosas, né? Isso aí a gente acaba esbarrando em algumas investigações que a Delegacia Antidrogas também executa um papel legal. E o mais interessante que nós temos desempenhado lá é o combate à lavagem de capitais. Então, já se foi o tempo onde a interceptação telefônica era o grande trunfo nosso lá. Hoje os criminosos eles se adequaram a algumas tecnologias e a DIG ela tem profissionais lá muito bem preparados que exercem essa extração de dados telemáticos através de nuvem, através de o próprio iCloud, o Drive, e a gente consegue ter acesso a algumas informações de interesse policial. Então, é uma delegacia que ela trabalha também com questões de sequestro, né? Graças à alta penalização, né? Daquela época de sequestro que nós vivenciamos aí nos anos 2000, o veneno da cobra ainda está latente. Então, muitos sequestradores acabaram permanecendo durante muito tempo presos no regime fechado até que fossem beneficiados pelas progressões de regime. Desculpa. Então, nós lá exercemos essa função. Temos um investigador-chefe, temos as demais equipes. Eu, sem nenhuma demagogia, eu sou muito orgulhoso de ter ao lado lá policiais de grande calibre, né? Que tem preparo técnico, preparo físico, preparo mental para lidar com situações que são bem delicadas, né? E que, no caso, nós tomamos conta dos desaparecimentos lá, né? Então, atendimento aos familiares, né? O humanismo, né? Até para nós podermos conferir uma resposta estatal que seja firme, eficaz e que acalente o coração dessas famílias também, né? É desesperador ver os familiares atrás dos filhos, às vezes usuários de drogas, às vezes com questões amorosas, passionais, né, de qualquer natureza. E então é uma delegacia que ela demanda 24 horas do policial. Ela desgasta fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, mas é muito prazeroso quando você tem um resultado que é o de esclarecer uma crise, de reconhecer a autoria, de recuperar os bens de uma família que teve a casa roubada, né? Que às vezes já aconteceu, a gente recuperou um jogo de talheres de prata que era da bisavó, né? E assim, foi muito gratificante. Não vai ter seguro que compense, né? Não vai, sabe? Nós vamos em qualquer loja, a gente compra um jogo muito bonito, tal, e então é bem gratificante nós podermos utilizar do aparato estatal, utilizar das tecnologias que nos foram fornecidas aí pelo governo, para que a gente possa chegar no alvo e apresentar um inquérito policial palpável, imparcial, para o Poder Judiciário decidir, né? Então esse é o grande papel da DIG. É uma delegacia muito complexa, uma delegacia que tem poucos feitos. Feitos assim são investigações em andamento. Ela é muito operacional, então todos os policiais lá precisam ter conhecimento em armas de fogo, em todas as armas de fogo, condução de todos os tipos de veículo, preparo físico, né? Curso de gerenciamento de crises, né? Porque muitas vezes não dá tempo do setor mais especializado das polícias aqui de São Paulo chegar a tempo, então a gente tem que controlar a situação diante das crises aí que a gente pega. E o dia a dia, por mais que nós
Essa é outra questão. Como que é o dia a dia, né? Os desafios do dia a dia de um delegado? Conta para nós. A gente se depara, primeiro, acordamos, chegamos à delegacia, a gente não sabe nada do que vai acontecer. Se nós traçamos aí uma agenda, uma meta de atender realizar algumas oitivas, né, tudo. O que acontece? Chega lá, tá pegando fogo, acabou de ter um roubo, fuga, e a gente tem que ir atrás também. Nós temos uma ótima relação com as demais forças de segurança de todas as cidades, né? A Polícia Militar, a Guarda Municipal são muito ativas aqui na nossa região, até pelo efetivo deles. Então, a relação que nós temos aqui de troca de informações é muito boa. E o dia a dia é esse. Nós pegamos... eu brinco, né? Se nós atendermos um roubo, na lei ali, o artigo 157, ele é o mesmo. Só que cada situação é diferente. Então, cada situação é uma experiência nova que vai demandar um estudo, um ponto de vista diferente. Então, nós não temos rotina, né? Qual é a rotina do delegado? Eu não tenho rotina. Eu não sei se eu estarei em casa hoje à noite. E não é questão de vida ou morte, não. É questão do horário, né? Eu não sei se eu estarei amanhã cedo, o horário, um compromisso que a gente até acerta com alguns amigos. Eu muitas vezes ligo pedindo desculpa, né? Porque a gente se compromete a estar lá naquele evento e não dá. E é assim, é essa fase doida, mas que é muito satisfatória. Você fala fase porque ser delegado da DIG é por época, por mandato, ou porque não é instância final, entrância final? Como que funciona? Na verdade, não. É perfil. Isso é um perfil, né? Os nossos superiores na polícia, eles têm um olhar muito mais apurado do que o nosso, né? Eu tenho 13 anos de polícia. A minha chefe atual, doutora Marta, que é a delegada seccional, ela tem 40 e tantos anos de polícia. Então, ela enxerga coisas que eu não tive ainda o tempo, né, a experiência que ela tem. Então, quando ela me faz um convite para atuar numa delegacia dessa, é que ela entende que os interesses da delegacia serão atendidos com o Felipe lá naquela cadeira, né? Então, pelo tempo que for, se eu estiver dando uma resposta à altura, eu permaneço, né? Muitas vezes existem mudanças políticas de governo e existe uma reação em cadeia, onde se muda o delegado geral lá em São Paulo, aí muda os delegados diretores, né? O nosso delegado diretor atual é o Dr. Kleber, ele fica lá em Piracicaba, né? Então, funciona assim, muitas vezes vamos dizer assim, perfil, muitas vezes político também, pedidos, né? Mas sempre é uma fase. Alguns delegados permanecem durante 2, 3, 4 anos lá, outros permanecem durante um menor tempo, porque prioriza mais outras atividades mais administrativas, ele não se adequa a essa questão toda operacional que a DIG demanda. Uhum. Então, não é questão de mandato, não. É mais durante o tempo que é interessante o delegado ficar lá. Entendi. Da DIG parece ser mais... não vou dizer plantonista, mas parece que ele se entrega mais. Porque o fato de não ter uma rotina, tem muitos outros delegados que têm sim rotina, horário para entrar, horário para sair. Sim, sim. Que é uma característica até da Polícia Civil. Tem horário para iniciar e terminar o expediente. Sim. Enquanto que o militar já não tem, né? O militar é militar o tempo todo e vai ser encontrado na rua fardado, vai ter que trabalhar, vai ter que trabalhar. Nós lá, nós temos um contato com o plantão, nós criamos alguns grupos de WhatsApp também para trocar as informações, porque o crime ele não tem hora para acontecer. Sim. E geralmente os crimes graves, nós fazemos até alguns levantamentos, até um serviço de inteligência lá, e nós percebemos que existem alguns criminosos que têm muita astúcia, né? Por exemplo, o turno de um policial militar, ele muda tal hora. Então o criminoso, ele pratica o delito, geralmente em via pública, alguma coisa em estrada, no momento que está acontecendo a troca de turno. Então,
a gente se adequa a esse tipo de perfil também e consegue responsabilizar esse pessoal dessa forma. A gente tem uma coisa que se chama rotina, né? Rotina criminosa. Então, o modus operandi, a questão da repetição de condutas, isso aí o ladrão, o criminoso, ele não percebe que ele está passando por isso, mas a gente vai pegando pelas beiradas, é o dinamismo, né? A gente vai se adequando tal como eles também vão. E a DIG se entrega mesmo, né? Muitas vezes a gente tem que acordar de madrugada, tem notícia de um sequestro. Recentemente a gente entendeu em Arthur Nogueira um caso onde o vizinho se disse incomodado com o barulho da obra, né? Ele ingressou nessa obra e com um pedaço de facão, um pedaço bem precário de uma lâmina, ele tirou o coração do pedreiro e quando nós chegamos lá ele falou que ele estava sendo atrapalhado, né? A polícia estava atrapalhando o ritual dele porque ele ia comer o coração do entre aspas, do desafeto dele, né? Em razão desses ruídos aí, né? Então, fica um recado aí para quem tá construindo a casa para tomar cuidado aí. Fazendo uma reforma. Brincadeira. Delega, não seja você o pedreiro, né? Não, seja o pedreiro. O que é mais importante para você, que você já construiu e que você tem mais orgulho? Eu é minha família. E você? E aí você pensa, poxa, quando eu não estiver mais aqui, como minha família estará? Ela vai precisar de bens para vender, para poder se sustentar? Será que existe um meio de você proteger essa família, proteger os seus filhos, proteger a sua esposa, o seu marido, de forma preventiva? Ou seja, para que eles não precisem sair correndo, vender as coisas até para pagar o próprio inventário? Isso se você conseguir deixar bens, não é mesmo? Então, existe um procedimento, existe alguma forma que a lei prevê? Existe o seguro de vida. E para isso, eu sou cliente e eu recomendo o trabalho do Life Planner André Ferreira. Ele vai poder analisar as suas expectativas, as suas demandas e apresentar um plano adequado para aquilo que você precisa, para aquilo que você pode contribuir. Algo que caiba no seu bolso, mas que vai ajudar, vai ter grande relevância para aquele seu parente que vai estar num momento de luto e vai ter aí um conforto. Portanto, procure André Ferreira e você vai conhecer o trabalho dele. Tá bom? Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents.
Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar a isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. Qual é a diferença? O que a DIG se diferencia das demais delegacias? Primeiro é essa questão de atendimento a crimes de repercussão, tá? Não é defeso a nenhuma delegacia atender qualquer tipo de crime, né? O policial, ele pauta pela legalidade. O nosso Código de Processo Penal, no artigo 301, ele fala que todos seriam todos todos os civis, e os policiais deverão, então é um dever, atender, né, uma situação de crime. Então não existe assim, eu sou o delegado da antissequestro e não vou atender um roubo à residência. Eu sou um delegado da DIG e não vou atender um caso de violência doméstica. Só que o delegado da DIG, a delegacia, né, de investigações gerais, ela se pauta, até por questões internas de portaria, no atendimento de crimes de repercussão, de crimes de roubo de carga, carro forte. Nós recentemente atendemos uma questão do roubo a carro forte em Cosmópolis, onde os criminosos explodiram um carro forte lá. Nós temos também em Sumaré, até pela dinâmica, é um crime muito perigoso, porque os criminosos, eles fazem uso de armas de grosso calibre, então o embate ele é sempre esperado, né? E então ela se diferencia das demais delegacias porque a rotina dela é o atendimento de crimes mais graves, né? Hoje a gente tem uma leva de crimes, por exemplo, de estelionato digital, que são graves. São praticados de dentro dos presídios, tudo. Porém, é um crime que, devido à alta quantidade e até pela mudança do pacote aí do anticrime em 2019, que passou a ser condicionado à representação em alguns casos, tal, nós temos o atendimento a delegacias mais de área, né? Porque são muitos expedientes. A instauração de inquéritos policiais aí é de enxurrada, né? Então, existem algumas questões técnicas também que diferenciam a DIG de uma delegacia comum. O número de policiais, as viaturas, a preparação dos policiais, que tem que ser voltada a um serviço de inteligência também, né? Até porque nós cuidamos de muita coisa, né? Muita cidade, muito criminoso diferente, facção criminosa. Existe a necessidade de ter um empenho maior. É o que eu costumo brincar, né? Brincar não, eu costumo fazer uma relação. A Polícia Federal, no momento que ela está realizando as investigações de crimes que estão lá, né, os bens jurídicos lá no artigo 109 da nossa Constituição, ela tem um rol bem menor de crimes. Então ela consegue se debruçar com mais tempo para poder exercer uma investigação mais apurada, né? Tanto que agora eu vou brincar, é muito difícil a gente ver um delegado federal, né? Geralmente como são, onde vivem, do que se alimentam, né? Que a gente não conhece quase nenhum. E porque eles possuem a Polícia Federal possui essa possibilidade de investigar crimes por mais tempo. Então, quando nós verificamos algumas operações que são deflagradas e veiculadas na mídia, a gente percebe que é um serviço que ele está praticamente completo, beirando a perfeição, né? Nós lá temos um excesso de expediente muito notório. Eu sempre ouvi essa queixa de policial civil. Tem bastante aparato, isso, aquilo. O que falta é material humano. Sim. Não é que falta gente, falta concurso gente que não preenche vaga, falta... Falta, mas olha, eu costumo dizer, todos os concursos pode preencher vaga, é um número que ele é um número estimado, né?
Hoje nós estamos com déficit ainda, com essa enxurrada de concursos públicos aqui em São Paulo, nós possuímos um déficit de funcionários, né, de recursos humanos, tanto de delegados, investigadores, escrivães. Já se tem a notícia de uma reformulação nas carreiras, né, para que policiais aglutinem algumas atribuições. Mas o problema é a superpopulação, né? Quanto mais gente, mais crime. E nós temos alguns indicativos de que algumas delegacias tiveram muitos policiais antes e hoje decuplicou o número de habitantes e como diz, não acompanhou o número de policial. Muitos se aposentaram, a polícia ficou velha, tudo. Então, a questão de recursos humanos, ela esbarra no esclarecimento de crimes. É um grande problema. Você pega alguns indicadores, alguns percentuais que estão dispostos até na Secretaria de Segurança Pública. A CNJ, né, diz que a taxa de homicídios resolvidos, né, que chega num acusado, não que ele ainda vá ser condenado, mas a taxa é de 5%. Então, e tá alta, viu? Tá alta, infelizmente. A taxa de esclarecimento de alguns, por exemplo, roubos a furto de veículo, né? É um crime muito, muito complicado, é muito difícil de esclarecer, porque geralmente a gente consegue ter mas assim, beira 0,1%, e nós só percebemos que aquela quadrilha, vamos dizer assim, entre aspas, né, grosso modo, ela estava praticando crimes de furtos de veículos e roubo e tal na região, quando nós conseguimos retirá-los da sociedade e a gente percebe que o indicativo cai. Porque eles estavam praticando vários furtos naquele lapso, né? E é a única forma, viu? Porque não se tem uma qualificação, assim, como eu vou dizer, não se tem um traço muito característico de furtador de veículo. Então, é um crime que o esclarecimento dele fatalmente... E ele furta e já pica o carro, né? Já vai pro... Não é que ele vai ficar vendendo e você reencontra o carro, porque logo ele vai para um Não, desmanche. Ele vai para um desmanche, né? Por isso que eu sempre defendi, assim, você não pode punir muito, você não pode punir somente o furtador, né? Você tem que punir também o receptador, porque existe a necessidade de desestímulo de quem recepta, né? Que aí você quebra a cadeia o círculo vicioso. Né? Eu tenho uma Harley Davidson, ela sempre teve uma característica de não ser visada, porque não tem mercado que compre peça paralela. Não tinha. Passou a existir. Com grupo de WhatsApp, com Facebook e coisa e tal, começou a ter. E aí começou a ter roubo. Furto. Furto e roubo. Roubo, né? A Misha Taurus, né? Misha Taurus? Misha. A Misha usada é a Taurus. A Taurus. Não, mas tem também, eu vi um caso aqui no Graal de Santa Bárbara, tá filmado isso, né? O cara vem lá do outro lado da pista, vem, senta na moto, faz a senha, então fica também a dica para quem tem moto, altera a senha, não deixa de fábrica, né? Então, porque dá pelas setas ali na Harley, você liga a moto. Se deixar na versão de fábrica, qualquer cara que trabalhou com isso vai saber, né? Exato. O cara liga e vai embora. Vem com o capacetinho dele, bonitinho. Pois é, né? Que coisa. Mas só para esclarecer para o pessoal, perguntei da DIG, ele falou sobre apurar ou não um crime. Renan, sofri um delito, eu vou para a DIG, vou para o primeiro DP, vou para a DDM. Quando você está na dúvida, em primeiro lugar, veja se esse delito que você sofreu não pode ser feito um boletim de ocorrência pela internet. Começa aí, porque se der, no estado de São Paulo tem muitos delitos que você consegue fazer, não sei qual estado você está assistindo, mas pesquisa, coloca delegacia de polícia eletrônica e coloca isso no Google, você vai sair no site correto do seu estado. Segundo, não, eu não sei onde é. Aí uma coisa que eu sempre falei é, espera passar o horário do expediente e vai no plantão, porque do plantão vão direcionar automaticamente seu BO para onde tem que ser apurado. Você não tem que descobrir qual é o lugar certo. Eles mesmos vão direcionar. Para não acontecer de você chegar no primeiro, isso aqui você tem que ir no outro e tal. Vai no plantão que você vai ser atendido e vai resolver. É a dica que eu costumo dar. Exatamente. Aqui em Americana, antes o plantão era na Avenida Brasil, na seccional, mas hoje vai na Rua São Vito, ali na Superdelegacia, onde acumula primeiro, segundo, terceiro DP. Isso, e a DDM, e ali você vai ter maior chance de êxito. Exatamente. A DIG, inclusive... A DIG tá fora, a DIG e a DISE fica fora. Ficam ali nas 3 pistas e nós temos acesso constante a todas as ocorrências que são registradas. O diálogo com os demais delegados ele é aberto.
Então, sempre que existe o interesse da DIG em pinçar uma ocorrência para investigar, muitas vezes a gente não leva a cabo toda a investigação, mas a gente esclarece e manda o relatório para o delegado da área continuar. Então, o cidadão nunca vai ficar desamparado. Bom, pessoal, vamos sair um pouco sobre as atribuições do delegado em si e vamos pensar agora nas características, né, experiências do delegado Felipe, que está aqui com a gente. Conta para nós, você já atuou em casos polêmicos, né, que comoveu a sociedade? Alguma coisa que você possa compartilhar conosco? Sim, isso aí vira praxe, sabe? Caso polêmico, caso envolvendo pessoas políticas, caso envolvendo crimes que são muito horrorosos, assim, isso aí a gente tem, eu já tenho uma experiência, não vou me gabar disso, mas é uma experiência que eu já passei. Nós temos muita dor de cabeça, né? É uma cobrança social muito grande, né? Eu acho que a população vê no delegado muitas vezes um justiceiro, né? Clama para que ele satisfaça um anseio social que é de resolver as coisas, e não é assim que funciona, né? Nós temos que agir pautados na imparcialidade, né? Garantindo os direitos até de quem é investigado. Então, já em Campinas, trabalhei durante 4 anos na Delegacia Antidrogas, e em todas as residências de pessoas investigadas que eu entrei, eu já tive a oportunidade de agradecer pela vida que eu tenho, né? Pela família que eu tenho, pela estrutura familiar. Então, a gente vê que os crimes de drogas, o crime de baixo escalão, né, que está ali na base da pirâmide, né, são crimes ali que a gente vê que fomentam outros vários crimes, né? Então, prostituição, homicídios horrendos, né, praticados aí das formas mais variadas. Tivemos um caso em Campinas onde um traficante chegou a cortar todos os dedos das mãos de um desafeto para que ele impusesse a sua liderança no bairro. Ele também ele chegou nessa mesma oportunidade junto com alguns amigos, a estuprar e matar uma ex-namorada, e empalaram a menina, sabe? Então são cenas horríveis, né? Que a gente vê e não acredita, né? Isso vai nos tornando mais frios, por um lado, e por outro lado a gente vai inevitavelmente tendo que se apegar à crença de que a gente tem que ser uma pessoa melhor, mesmo vivendo nesse mundo aqui em que essas pessoas também estão vivendo, né? A gente tem que oferecer um pouco algo de mais interessante, né? Uma vez eu fui lá na sua delegacia, antes de você estar em Americana, e fui lá para conversar com o delegado, porque eu ia entrar com um pedido de revogação da prisão temporária do meu cliente. Estava sendo aí injustamente acusado de ter executado uma pessoa no tribunal do crime, né? Certo. E aí fui conversar com o delegado e falou, tá vendo esse pau aqui atrás? Era um cabo de enxada um pouco mais grosso assim. Foi esse o objeto que o seu cliente utilizou para executar o crime. Então, você olha, né, são coisas... E o cara tava disso do lado dele, aquela coisa suja, tudo. Entendo. Putz, então realmente vai ficando frio, né? E ele quis me impressionar mostrando isso, de fato, choca, né? Você fala, Hoje em dia nós temos um grande problema, né? Até entrando nesse aspecto, que é o Tribunal do Crime, né? Antes praticado por facções criminosas perante os faccionados para cobrar certos comportamentos, tudo, né? De acordo com o interesse da própria facção criminosa. Hoje nós nos deparamos aí com alguns julgamentos que não é denotam, de faccionado. Exato, né? Denotam um estado paralelo aí, uma descredibilidade, geralmente onde o Estado não está atuando, ou onde a população mesmo não crê um grande problema hoje que a gente enfrenta, né, a polícia, é a descredibilidade social, né? Hoje em dia nós temos policiais que são desrespeitados, isso é inadmissível, né? Alguém que sai de casa para defender o patrimônio de uma pessoa que ele nem conhece, ele tem no mínimo que ser respeitado, né? E nós temos aí uma chuva de notícias na imprensa
sempre no sentido de denegrir uma ou outra ação e de forma a generalizar o trabalho, né? Então é um calcanhar de Aquiles que todo policial tem, porque a gente é sempre enxergado perante a fatia ruim do negócio e não da fatia que tem que ser, né? Então os tribunais do crime, eles são um fenômeno social aí, até o irmão colocou de uma maneira muito bem exposta aí, porque existe esse problema. É um problema que a gente tem enfrentado aqui em Americana, nas regiões, em Montemor também nós temos uma incidência do PCC ali em Montemor que está bem alta, em Hortolândia, por razões óbvias, em razão do presídio ali, do complexo, né, penitenciário, mas a gente tenta enxugar um pouquinho do gelo, sabe? É o que a gente tem visto que o pessoal aluga chácara, faz lá, enterra lá, e fica difícil, né? Porque a materialidade do crime e do homicídio é encontrar o corpo. Nós temos, né, esse problema, nós temos até além, tá? Existe uma questão de coação dos familiares para que não registrem o desaparecimento, porque todo início, aliás, uma das formas da gente iniciar uma investigação sobre tribunal do crime, que vai até culminar nisso, é o desaparecimento da pessoa. Uhum. Né? Por quê? Né? Então a gente já começa com algumas frentes de investigação, é o start. Então é muito complicado quando a família está sendo coagida, ou ela é até coagida a se mudar de cidade, né? Então inviabiliza. E quanto mais tempo passa, mais difícil de apurar, de levantar. Arrefece, infelizmente. Faz sentido. Bom, quais são os principais dilemas éticos e jurídicos enfrentados por um delegado durante as investigações de um crime? Talvez não seja só do delegado. Eu acho que o dilema ético, ele acaba sendo colocado como um exercício que todos nós temos que fazer, operadores do direito, no sentido de não virar parte. Tá? Nós temos que atuar conforme o bom senso. Direito é bom senso. Muitas vezes, nós, pautados aí pela legalidade, nós temos que entender o que está acontecendo e agir de maneira mais equidistante possível, né? O advogado, o Ministério Público, o Poder Judiciário, que são funções, a advocacia, são funções essenciais à justiça, elas não se assemelham em determinados pontos à atuação policial, né? Em razões históricas já, né, o inquérito policial, que é o instrumento de trabalho do delegado, né? É a materialização das investigações ali. Ele tem sido... a gente está falando de um Código de Processo Penal de 1941, né? Então, quanta coisa de lá para cá que mudou. E nós temos as fases da persecução penal, em que a primeira fase da persecução é justamente o procedimento investigatório, né? Nós temos os promotores de justiça hoje com os PICs, nós temos inquéritos policiais militares e tal, mas eu vou trazer mais um pouquinho assim do inquérito nosso mesmo, né? Policial. Ele é um inquérito totalmente inquisitório, né? E hoje em dia se percebe uma adequação social no sentido de que existe um contraditório aí dentro já. E isso tudo é fruto do delegado concedendo já os direitos à pessoa que está sendo investigada, né? Uhum. Os delegados... que é o direito que a gente chama de defesa, atuação da defesa no inquérito, claro, né? A investigação defensiva. Claro. E aí cada nós pode fazer, posso chamar a gente no meu escritório, gravar a conversa e usar isso. Sim, tudo. Eu posso também provocar. Claro. Escuta fulano, pede pro perito explicar tal coisa. E o delegado já de cara, antes mesmo de relatar, já puxa... Nossa, inclusive, assim, acaba... O que é um dilema ético, assim, nessa questão policial, né? Talvez tratar todo mundo de uma maneira, assim, conferir mais a isonomia, né? A igualdade, a isonomia, e nunca a gente se distanciar dos nossos valores, tá? Eu vou falar uma coisa, assim, que pode ser, né, todo mundo... Mas não existe imparcialidade
Porque o ser humano não é imparcial, né? Se um juiz possui uma posição política diversa dos que ele está julgando ali, talvez de maneira inconsciente ele vá se pender para uma decisão que atenda aos interesses do que ele acredita. Isso é um fato. O delegado de polícia é a mesma coisa. Às vezes o juiz só não gosta do delito que a pessoa está sendo acusada e já desce a caneta, né? Exatamente. Enquanto que não apura-se de fato com a devida imparcialidade se aquilo aconteceu. Né? E aí a gente acaba chegando em pontos que são graves, preocupantes. Quais sentidos? Um inquérito mal feito, ele vira uma denúncia mal feita, que vira um processo mal feito, que vira uma sentença mal feita, e depois em sede de instâncias superiores você inviabiliza a defesa de quem lá atrás necessitou da assistência jurisdicional. Né? Por quê? Ninguém lê nada hoje em dia mais. Infelizmente, o excesso de serviço, o excesso de processos, isso aí inviabiliza que o julgador e que as coisas sejam do jeito que a gente espera, né? Isso aí é real, a gente sabe disso, é só consultar o número de processos que a gente tem aqui no estado de São Paulo, isso é complicado. E existe também essa questão da parcialidade. Infelizmente, a gente milita no direito aí há alguns anos, mas você pega às vezes alguns advogados novos e fala, eu não defendo estuprador. Sim. Eu não defendo esse crime. Eu vou falar estuprador porque é um crime horrendo, né? Tanto E é muito comum, né? Advogado criminalista falar que esse não defende. Esse eu não defendo. Mas por que você não defende? Não, mas eu não defendo porque o crime que ele praticou, tudo. Mas assim, existe defesa técnica, né? E existe a defesa de mérito. Né? De mérito. Aí são questões totalmente diferentes, né? Mas ninguém merece ser desprovido de uma defesa. Sim. Né? E eu sinto uma enorme dificuldade aqui nos operadores de direito no sentido de explorar isso na área policial. A advocacia, em âmbito policial, em âmbito da primeira fase da persecução ali, ela é muito eficiente. Né? Eu não vejo colegas ali peticionando, pedindo providências. Pelo contrário, eu vejo colegas brigando comigo, impetrando remédios constitucionais de maneira descabida, por desconhecimento mesmo. Né? Não vou falar que é má fé, não. Porque todos preocupados já em saber o que aquilo ali vai acontecer, no que vai culminar essa investigação. Então, eu acredito que seja muito interessante aí a gente trabalhar sempre o bom senso e a imparcialidade, em qualquer que seja a nossa função. Hoje eu estou delegado, amanhã não sei o que eu estou fazendo aí. Não querendo defender o colega, tá? Mas é que às vezes o cara é limitado. Ele não sabe que ele pode atuar, exato, fazer um contrato com o cliente, que ele vai atuar no inquérito policial, buscando também fazer a investigação defensiva. Pois é, e eventualmente no relatório, ser um relatório que vai pender para a defesa e pede o arquivamento. No relatório. Você não pode arquivar, mas você pode fazer um relatório que pede para o promotor falar, olha, tá fraco. Né? Não por falta de trabalho, mas está fraco no sentido de conclusão, a dúvida está muito grande e o próprio promotor às vezes já arquiva. Sim. Isso é um bom trabalho do advogado. Agora, por vezes, a única coisa que ele sabe fazer vou fazer um HC para trancar, né? Para arquivar o inquérito. Nossa. Tudo bem, mas é difícil de dar certo porque o juiz ou até o desembargador fala assim, deixa ganhar corpo, deixa ter mais maturidade, apuração disso, para depois eu decidir se eu vou arquivar ou não. É claro que aquele que responde o inquérito, que é investigado, ele tá, se o cara ainda é inocente, ele tá pegando fogo, ele tá incomodado, ele não dorme. Então, é por isso que existem esses remédios, né, heróicos aí. Sim. Mas por vezes não é a decisão mais acertada. A técnica melhor é fazer o acompanhamento e lá no final, ou seja, nem precisou gastar a carta na manga de chegar com HC no juiz ou no tribunal. Eu dou 2 exemplos, tá? Que um me afetou e o outro eu percebo através de alguns até bate-papos com outros colegas. Primeiro, antes, muito se impetrava habeas corpus para trancar indiciamento, né?
E só retornando um pouquinho, né? Às vezes, né, a gente já sabe, mas a condição de um indivíduo perante os olhos policiais, no transcorrer de um inquérito policial, funciona assim. Primeiro, ele é um envolvido, ou seja, ele está de alguma forma atrelado àquele palco dos fatos. Depois, se existe algum elemento mais palpável, ele passa a ser suspeito, tá? Se ele, de suspeito, ele passa a ser investigado, e de investigado, quando você já tem reunido ali alguns elementos interessantes, alguns indícios de autoria, de materialidade, aí ele passa a ser indiciado. O indiciamento é um ato onde você legitima criminalmente a pessoa para fins de coleta de dados de datila e também fotografia para o sistema policial, o IRGD, no caso aqui em São Paulo, e você realiza alguns questionamentos sobre o pregressamento dele, né, a vida passada criminosa dele, que isso aí é a primeira fase das circunstâncias judiciais, do artigo 59. É um negócio tão importante que muita gente passa despercebido. Aquelas perguntinhas ali, aquele pregressamento que é feito na delegacia, aquilo ali influencia diretamente na primeira fase onde o juiz lá na frente está dando sentença. Pouco colega se atém a isso, né? Ele pensa que é só que as circunstâncias judiciais elas vão ser analisadas pelo juiz na fase já de analisar os memoriais. Então, antes se impetrava muito HC pedindo o trancamento de indiciamento. Fala, poxa, porque o indiciamento era um ato muito grave antigamente, né? Hoje em dia não. Hoje em dia você vê raríssimas decisões que se trancam esse indiciamento. Porque juridicamente ele não tem nada que seja relevante no oferecimento ou no não oferecimento de uma exordial. Então, nós temos essa falha, né? Esse cartucho que é queimado antes da hora, né? Você, às vezes, impetra um HC, você previne e depois você pede uma preliminar já no Tribunal de Justiça, você previne também lá numa outra Câmara. Às vezes a gente brinca que tem Câmara de Gás lá, né? Que ela é a quarta vara, né? Quarta Câmara, né? E aí, um outro fato, esgota, conversa com a autoridade policial, tem acesso ao delegado, requeira lá, de acordo com o Código de Processo Penal, artigo 14, tá lá, permitido, direito de petição, peça, o delegado tem 5 dias, de acordo com um decreto governamental aqui, para poder analisar questões de interesse do cliente, da parte que está sendo ali defendida. Então peça as coisas, né? Se reúna. Já aconteceu comigo, recentemente, um advogado veio de Campinas e eu estava em operação, não pude recebê-lo. Infelizmente, não é por falta de vontade. Muitas vezes a gente está para a rua, né? E eu não pude recebê-lo. Ele simplesmente impetrou um mandado de segurança porque ele considerou abusiva a minha apreensão, né? Eram veículos que estavam relacionados a um boletim de ocorrência de uma cidade próxima de São Paulo, e eu tive notícia que os veículos estavam pela região e só determinei a apreensão dos veículos, né? Para que isso fosse discutido pelo delegado que registrou o boletim de ocorrência lá na cidade, né? O que eu fiz foi apreender e tirar o veículo do... E esse colega, esse operador do direito, ele acabou, né, procedendo bastante injúrias aí, tudo no corpo ali do remédio constitucional, tudo foi bem triste, né, essa experiência, mas fica até é uma experiência que a gente vivencia, porque quando eu fui instado a prestar essas informações em 48 horas, eu expliquei para o magistrado, né, falei, excelência, eu sequer fui procurado, o advogado sequer teve a negativa minha aqui, quem disse que eu não ia devolver o carro? Ou quem disse, né, que eu não devolveria por tal razão? Então, assim, para a gente fechar essa discussão, eu acho que falta um pouco de bom senso e diálogo. Tem que ter mais diálogo entre os operadores do direito e para que não sejam utilizados aí, o cliente acabe sendo desfavorecido.
Perfeito, eu concordo. É igual querer entrar com HC antes mesmo do juiz ter dito se dá ou não dá liberdade provisória. Primeiro, você tem que pedir. Exato. Com a negativa, você pode subir. Antes disso, não. Tem As que ter o pessoas falam assim, subsídio. mas é óbvio que não vai dar. Quem disse? Então, Esgota tudo que você tem aqui Esgota os perto, meios. depois você vai. Isso é o verdade. nosso sistema jurídico, ele é um sistema que ele tem muitos recursos. Então, você tem que provocar as autoridades para que elas estabeleçam, claro, não precisamos nos ater a todos os pontos, mas se você conseguir resolver aquele problema, né, senão a gente acaba invertendo a ordem, né? Muitas vezes... Eu acho que muitas vezes o advogado não sabe nem explicar Não essas sabe outras explicar. opções e vende o HC, entendeu? Vende o contrato o do HC, porque o HC é uma expressão que ela tem muito poder, até para contratação, é um remédio heróico. Isso, e ele falou né? o parente já falou com 3, 4 pessoas, todo mundo falou HC. Você chegava e falava assim, não, eu vou fazer um pedido, um embargo De de auriculares aqui com o delegado e tal. Não, aí já até pensa que é corrupção, que é malandragem, que é isso, aquilo. Ou seja, a ignorância traz isso aí. Procure um advogado especialista mesmo, Exatamente. não aquele genérico que vai fazer aquilo que ele aprendeu nos bancos da faculdade e nunca pôs em prática, não sabe exatamente. Porque às vezes você colocar na doutrina qual o remédio, qual o instrumento eu uso para bater numa decisão tal. Talvez chegue o HC nessa doutrina. Mas a prática, o chão de fábrica aqui, entender um pouco mais do dia a dia, muda muito. você sabe que é outra coisa. É muito diferente. Pessoal, vamos para o último quadro agora, que a gente já está esgotando o nosso tempo, o quadro chamado de frente para a sentença. Respostas rápidas, objetivas e você tem o direito a não responder, combinado? Então vamos lá. Um minutinho. Primeira questão, você já recebeu alguma ameaça ou pressão política durante uma investigação? Sim, estou recebendo atualmente. Bom, sim. Existem casos que a DIG tem dificuldade em obter provas ou realizar prisões devido a possíveis brechas na legislação? Sim. Infelizmente, muitas vezes, ou por um erro de comunicação, de interpretação, a gente não tem o apoio do Ministério Público em alguns pedidos de prisão e acaba perdendo o objeto. Qual a pior desculpa que você já ouviu de um suspeito durante um interrogatório? Nossa. Olha, não vale, não fui eu. Já aconteceu de... eu vou citar essa aí do coração, né? Que o cara ele assoberbou tanto aí o ruído que ele falou, deixa eu matar esse cara e comer o coração dele. Quantos cafezinhos você toma por dia durante um expediente na delegacia? Olha, são vários, viu? Eu até cheguei aqui, tomei um café contigo, tomei um café com o Vinícius aqui, já tô com vontade de tomar outro café. Eu perdi a conta já, viu? Você toma depois do almoço também ou não? Tomo até pra dormir. Tomo até pra dormir. O café já faz parte da minha vida. É um companheiro aí. Qual conselho inusitado você daria para quem quer seguir a carreira de delegado? Para quem tiver essa loucura, seja um psicólogo, porque você vai trabalhar muito com pessoas que precisam de você. Perfeito. Então, tem que ser psicólogo também. Concordo. Advogado também. Pessoal, é isso. Eu vou pedir passar a palavra para ele se despedir e depois eu retomo, por favor. Olha, mais uma vez, gostaria de agradecer o espaço, tá? Estou sempre à disposição, no que puder ajudar, em qualquer tema. Você é uma pessoa maravilhosa aí, um profissional maravilhoso. Tenho um orgulho de estar aqui, de ter contribuído durante esses pequenos momentos aí. Conheci o Vinícius hoje aí, pessoa bacana também. Dá parabéns pelo seu podcast. Eu, infelizmente, eu não acompanho muitas redes sociais, mas faço questão de fomentar quem despeja na web aí um conteúdo de grande estilo e que tem muito a contribuir, tanto com os profissionais da advocacia, quanto os curiosos também, né, que querem saber como é a vida de um policial, como é a vida de um juiz, de um promotor. Então, eu só tenho a agradecer. Estou sempre à disposição. A DIG de Americana, na qual eu tenho orgulho de pertencer e de estar atuando, eu sempre prezo pela imparcialidade ali, e diante até dessas ameaças aí que a gente acaba recebendo, e cartas, e carro passando, e gente falando que vai matar, tudo isso faz parte do jogo. Passarinho morto, o próximo é você. O próximo é você, cartinha. Então,
isso aí faz parte, né? Faz parte da nossa vida, a gente sempre tem que saber que tem o ônus e o bônus. Então, espero ter contribuído aqui, espero que da mesma forma que eu senti que o bate-papo foi leve e passou rápido, né? Estou sempre à disposição para poder auxiliar tanto meu irmão aqui como quem quer que precise. Eu que agradeço, Felipe, ter topado, ter vindo aqui, trazido um pouco da sua experiência para nós. É lógico, a conversa fluiu muito rápido mesmo, porque o papo é bom, é leve, a gente gosta de falar o que faz também, Exato, né? E por isso que teve essa sensação, tenho certeza que quem assistiu também teve. Conseguiu entender um pouco mais sobre o que é um delegado, quais são as atribuições, as funções de um delegado, principalmente aqui focando na DIG, que é tipo o BOP da Polícia Civil, vou comparar, E aí eu peço para que você escreva Delegacia de Investigação Geral para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para esse tema. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece que tem curiosidade de saber sobre a vida de um policial civil, de um delegado. E também não se esqueça de se inscrever e que o nosso programa volta na quinta-feira que vem, às 21 horas. Agradeço você ter assistido até aqui. Um forte abraço. O que é mais importante para você, que você já construiu e que você tem mais orgulho? É minha família. E você? E aí você pensa, poxa, quando eu não estiver mais aqui, como minha família estará? Ela vai precisar de bens para vender, para poder se sustentar? Será que existe um meio de você proteger essa família, proteger os seus filhos, proteger a sua esposa, o seu marido, de forma preventiva? Ou seja, para que eles não precisem sair correndo, vender as coisas até para pagar o próprio inventário. Isso se você conseguir deixar bens, não é mesmo? Então, existe um procedimento, existe alguma forma que a lei prevê? Existe o seguro de vida. E para isso, eu sou cliente e eu recomendo o trabalho do Life Planner André Ferreira. Ele vai poder analisar as suas expectativas, as suas demandas e apresentar um plano adequado para aquilo que você precisa, para aquilo que você pode contribuir. Algo que caiba no seu bolso, mas que vai ajudar, vai ter grande relevância para aquele seu parente que vai estar num ambiente, num momento de luto e vai ter aí um conforto. Portanto, procure André Ferreira e você vai conhecer o trabalho dele. Tá bom? Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar um imóvel, comprar um imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você.
conversa com ele, manda uma mensagem pro Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não tá no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele.